o Brasil, ele foi também pioneiro nas técnicas de exportar esse suco com qualidade, em larga escala. A gente do concentrado, me conta um pouco. O Brasil, por décadas, soube investir corretamente no que fazer e como fazer. Tá? E nós não conquistamos, por acaso, 80% do mercado global. 80% quase das exportações globais de suco laranja é o Brasil que exporta. Né? 80%. 75% alto ou mais. É capaz que seja 80% hoje. Então, assim, isso não é por acaso. Isso é porque nós fizemos bem feito por décadas aquilo que era necessário. E tanto é que o próprio Estados Unidos, agora nesse tarifaço, ele reconheceu que o laranja não dá para tarifar mais. Primeiro que já é tarifado. Hoje o suco laranja dos Estados Unidos ainda paga uma tarifa importante de ad valorem, ou X dólar por tonelada, para proteger a Flórida, que acabou não sendo eficiente. A Flórida, infelizmente, não tem mais produção. O segundo concorrente do Brasil era a Flórida. E a Flórida, por várias razões, ela acabou se perdendo e hoje não tem mais produção na Flórida. O Brasil acabou assumindo todo o mercado global, no lugar da Flórida, inclusive. Né? Qual que é o nosso grande concorrente hoje? Eu acho que é mais a China. A China tem potencial de crescer, ela está substituindo parte do consumo dela pela produção própria. Ela sempre... embora a qualidade da fruta dela não é a qualidade nossa, ela não tem a mesma qualidade de suco que o Brasil produz, mas ela é sempre uma ameaça, eu acho. Ela é um grande cliente potencial, mas pode ser uma ameaça também. Eu vou explorar esse ponto, que eu sei que a Natural One já está na China. Sim. Me fala mais dessa técnica de exportação do suco. O suco ele teve várias etapas de conquista. Tá? A primeira delas foi a gente sair da exportação de um congelado em tambores, que na época era assim que se exportava, como um tambor de 200 litros congelado, de concentrado, para um sistema granel, que são navios graneleiros dedicados, com terminais dedicados ao suco laranja, em várias regiões do mundo, onde a gente exporta basicamente Santos, os navios das empresas, a granel, para os terminais no exterior, de lá os caminhões tanques também levam para os clientes na ponta. Né? A segunda grande evolução é que o mercado que crescia no mercado global de suco laranja era o suco fresco, não era mais o suco concentrado. Tá? E a gente perdia mercado todo ano para a Flórida, para a Espanha, para os outros países que eram locais, na oferta do suco fresco. E a gente não tinha tecnologia na época para fazer isso. E foi quando eu fui para a Citrosuco como CEO da companhia e eu achava que esse era o futuro do Brasil. O Brasil tinha que achar uma maneira de competir nesse mercado de suco fresco que nós não tínhamos, né? E aí foi uma felicidade que eu já tinha saído da Votorantim e trabalhar no Grupo Fischer. E o meu sogro tinha empresa de navegação, era armador e adorava navio, né? E eu, como engenheiro, também adorava fazer as coisas acontecer. E aí nós temos o maior projeto da época, até hoje acho que foi o maior projeto de suco laranja da história, de navios assépticos, terminais assépticos para exportação de suco fresco. Tá? Então isso foi uma mudança de paradigma muito grande, que a Flórida se sentia muito protegida em relação ao Brasil, porque o Brasil não tinha como ameaçar eles no mercado americano, que era o maior mercado do mundo, até hoje é o maior mercado do mundo, porque não tinha tecnologia para fazer suco fresco, só eles tinham, e a gente não tinha. E o desafio estava na logística, fundamentalmente, não era na produção do produto, mas sim na logística de entregar isso de uma forma competitiva do outro lado do mundo, sem machucar o produto. Porque não basta só ele ser integral, ele tem que ser fresco, né? E aí foi a tecnologia, na época foram mais de 200 milhões de dólares que a gente investiu em terminais, navios assépticos. Isso deu muito certo. O Brasil, me lembro que na época os concorrentes brincavam que ia quebrar a companhia, que não ia dar certo, que esses navios iam ficar pescando baleia, que não ia ter demanda, mas era um contrato estruturado, take or pay, era uma coisa segura, um contrato a longo prazo, com o maior cliente do mercado, que era a Tropicana, nos Estados Unidos, e deu muito certo. Hoje o Brasil exporta 2 milhões de toneladas de suco fresco, acho que são 2 bilhões de dólares perto disso, de exportação incremental. Se a gente não tivesse feito isso lá atrás, o setor ia estar desse tamaninho hoje. Chamaram de maluco, não? Várias vezes. E era mesmo, acho que eu fui mesmo. É que o meu sogro também acha que era meio maluco, ele adorava fazer navio. E aí, ele topou sua maluquice. Juntou. E ele realmente foi muito mérito dele, porque ele conhecia muito a estaleiro, onde fazer, como fazer. Esses navios eram navios sofisticados, complicados. Tudo em aço inox, com soldas críticas. Então foi um negócio assim muito bonito. Ao mesmo tempo foi triste, porque infelizmente meu sogro tinha câncer, ele tinha essa aflição da longevidade da vida dele, né? Eu vinha perder ele antes do navio ficar pronto, tá? Desses navios, ele não viu ficar pronto.
mas foi todo o mérito dele, a coragem de fazer esse investimento, e tanto que o primeiro navio tinha o nome dele, Carlos Fischer. Então foi muito bonito, ao mesmo tempo que foi uma perda muito dura para a família, mas ao mesmo tempo foi coroado de muito êxito, né? Hoje o Brasil é o que é, fruto dessa decisão corajosa que nós tomamos lá atrás. Essa é uma delas, mas essa foi uma das mais importantes, acho, da história do setor de suco laranja, que mudou o setor. Quer dizer, o Brasil consolidou aí sim a liderança, o Cutrá depois copiou, a Dreyfus copiou, outros copiaram depois o sistema e vieram atrás a reboque, e o mercado se desenvolveu, e hoje, de fato, o Brasil domina essa técnica e esse mercado. Então foi uma história bonita.